noite, irmãos. Nós estamos aqui em mais uma quinta-feira com a finalidade de estarmos estudando a palavra do Senhor. Desde já queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, pela vida de nossos irmãos que estão conosco nesta noite. Também rogamos a Deus as suas bênçãos sobre as vidas daqueles irmãos que estarão posteriormente também acompanhando o estudo de hoje. Hoje nós vamos falar de algo muito importante, que Deus já esteja preparando os nossos corações, que você que está conosco, que a tua oração nesse momento seja essa. Peça a Deus para falar profundamente ao teu coração, que você esteja em sintonia com o mover do Espírito Santo, que não seja apenas uma reflexão racional, mas que realmente esse momento seja um momento profundo, um momento em que sejamos conduzidos pela atuação poderosa do Espírito Santo, que nos conduz até a palavra de Deus de tal forma que essa palavra fala profundamente ao nosso coração, gerando transformação, gerando arrependimento, mudança de vida. Aliás, irmãos, nós precisamos ter esta sensibilidade, nós precisamos estar atentos quanto a isso. Nós não estamos unicamente aqui para absorver um conhecimento, mas nós desejamos que esse conhecimento, que é o conhecimento de Deus e que tem essa função, esteja falando aos nossos corações, mudando a nossa vida, a nossa história, mudando os nossos hábitos, as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas ambições, enfim, é o nosso desejo. Que nós possamos, como filhos de Deus, discípulos de Jesus, diante da palavra, que nós possamos ter essa sensibilidade, que nós possamos estar aqui quebrantados diante do Senhor e da sua palavra com temor e tremor. Mas a nossa oração é que a palavra de Deus esteja falando profundamente aos nossos corações. E vai falar. E já que nós estamos falando nela, a palavra poderosa de Deus, nós vamos continuar nossa leitura no Salmo 119, o maior salmo da Bíblia. É um salmo que fala sobre a excelência da palavra de Deus. E hoje, dando continuidade à nossa leitura desse salmo, nós vamos ler do versículo 73 ao versículo 80. No final dessa leitura, eu quero fazer uma observação muito importante. Mas diz assim, Salmo 119, do versículo 73 ao 80. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Vamos orar, irmãos? Pai, muito obrigado por esse momento que estamos aqui, esse momento que separamos, ó Pai, para estar meditando na Tua bendita palavra. Nesse momento, Pai, nós oramos
E te pedimos que o Senhor esteja preparando os nossos corações, para que possamos compreender espiritualmente a Tua palavra, que haja mudança de vida, que haja transformação, quebrantamento, renovo. Ó Pai, por isso rogamos que o Senhor esteja agindo em nossas vidas através do Teu Santo Espírito. Fale, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queremos agradecer a Deus pela vida de nossos irmãos que estão conosco nesta noite, a nossa irmã Leaci, nossa irmã Elisange, Ruth, Glorinha, Diácono Naná conosco também, outros irmãos que eu não consigo ver por aqui. Também o irmão Ebert Heller está conosco também nesta noite. Queridos, antes de nós começarmos o nosso estudo, como nós já colocamos lá no WhatsApp da igreja, a partir do dia 13 de setembro, nós vamos voltar a nos reunir na igreja. Nós vamos voltar com o culto presencial. É claro que nesse primeiro momento, nós vamos ter apenas um culto aos domingos, de 9h30 a 10h30 da manhã. Então peço aos irmãos que estejam orando, depois eu vou passar para a igreja os detalhes do nosso retorno, porque, é claro, irmãos, nós sabemos que ainda nada voltou ao normal, nós precisamos ainda observar as restrições que foram nos dadas pelas autoridades competentes do nosso município, enfim. Mas vamos estar em oração, que Deus esteja nos conduzindo. Mas vamos orar e vamos pedir a Deus que Deus esteja nos dando sabedoria, disciplina, para que nós possamos voltar de uma forma abençoada e que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, com toda a responsabilidade. É importante a gente, desde já, dizer aqui que nós não estamos aqui para julgar ninguém. Por mais que uma pessoa possa cometer um ato terrível aos olhos de Deus, nós como cristãos, nós somos ensinados a termos compaixão, a orar por aqueles que caem, enfim. Então é importante, antes mesmo de nós entrarmos no assunto, é importante nós entendermos isso. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas nós precisamos refletir sobre a vida, sobre os acontecimentos, para que possamos discernir tudo isso e sempre procurar caminhar no caminho de Deus, no caminho reto de Deus. Aliás, quando nós nos deparamos com a queda alheia, não é para julgarmos, mas sim para tirarmos lições para a nossa vida. Então, desde já eu quero dizer isso. Eu tinha separado esse estudo, feito esse estudo, e eu não sabia ainda o conteúdo da leitura do Salmo 119 que nós fizemos aqui, esses versículos. E eu estou falando isso, irmãos, para nós entendermos que quando Deus quer falar, quando Deus ele tem o propósito de falar ao nosso coração, de trabalhar determinado princípio em nosso coração, ele vai fazer a sua obra e ele também nos mostra, né? Ele vai nos revelando que realmente ele está ministrando esse princípio no nosso coração. Porque com a leitura que eu fiz hoje, depois de ter preparado o estudo, quando eu fui fazer a leitura também desses versículos, o versículo 80 diz assim: seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Que o meu coração, ó Deus,
seja irrepreensível em tua palavra, para que eu não seja envergonhado, para que eu não sofra a desonra. Isso é muito sério. Deus está falando. Nós vamos fazer a nossa reflexão a partir de uma notícia que nós tivemos essa semana. Uma deputada de nosso país, também pastora, cantora gospel, ela foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, suspeita de ser mandante do assassinato do seu ex-marido, também pastor. Como isso é notório, irmãos, nós podemos até citar os nomes aqui. Nós estamos falando da deputada, pastora, cantora gospel, Flor de Lis, e o ex-marido falecido, pastor Anderson do Carmo. Então, agora o Ministério Público denunciou a Flor de Lis como a mandante, a suspeita, né? É suspeita de mandante do assassinato do ex-marido. Uma notícia que entristeceu a muitos diante até da história de vida, né, da Flor de Lis. Eu estava, inclusive, vendo aqui a biografia dela. Posso até ler aqui um pedacinho. Flor de Lis teve um início de vida cristã muito bonito. Na juventude ajudou dezenas de crianças e adolescentes envolvidos com crimes, tráfico, uso de drogas, prostituição, crianças que sofriam maus tratos em casa. Já adulta, evangelizava em presídios, enfim. Aos 33 anos, adotou 37 crianças, dos quais 14 bebês, moradores de rua que haviam sobrevivido à chacina da Candelária. Inclusive, a vida dessa senhora virou até um filme em 2009. Flor de Lis, basta uma palavra para mudar. Mas, infelizmente, aconteceu essa tragédia em sua família. É claro, irmãos, que a Flor de Lis, ela é ainda suspeita. Ela agora deve ser julgada. E nós não queremos julgá-la, nós só queremos trabalhar em cima dos fatos que temos agora, né? Então ela está sendo acusada dessas coisas, né, do assassinato, enfim, ser a mandante, né, desse assassinato do seu ex-marido, Anderson do Carmo, enfim. Com ela também mais 10 pessoas, né? 10 pessoas foram denunciadas, inclusive me parece que tem 2 filhos biológicos e também filhos adotivos. Então uma notícia muito triste desde o ano passado, né, que aconteceu essa tragédia, e agora parece que as investigações estão caminhando nessa direção. Tanto é que o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou a Flor de Lis como suspeita de ser a mandante do assassinato do pastor Anderson do Carmo. Queridos, diante de uma situação como essa, uma pessoa que, como a própria história nos mostra, né, uma pessoa que já foi tanto usada por Deus, e de repente se vê numa situação como esta. Como nós já falamos aqui, nós, diante de um fato como esse, nós não estamos aqui para julgar. Pelo contrário, a nossa oração é que, se realmente isso aconteceu, se realmente ela é culpada juntamente com os demais, que haja arrependimento da parte dela, que haja um profundo arrependimento. Mas, volto a dizer, isso é um alerta para nós. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Nos exorta a palavra de Deus. Então, é uma
é uma exortação para nós hoje, inclusive, esse fato. Esse acontecimento é um alerta para nós como cristãos sobre a questão da queda, a questão do pecado, do cair em pecado. Aliás, nesses últimos tempos, como tem sido até difícil de falar de pecado, né? Eu vejo hoje em dia muitos escritores, teólogos, pastores falando sobre isso. Infelizmente, a nossa igreja, muitas vezes, quando eu falo nossa igreja, a igreja cristã, a igreja evangélica, muitas vezes a igreja ela tem sido influenciada por um humanismo, esse tipo de pensamento em que o homem, né, ele está no centro de todas as coisas, que o homem ele precisa ser mimado, enfim, que ele não pode ser contrariado. Infelizmente, muitas vezes esse tipo de pensamento influencia a igreja. E é claro que se um pensamento como esse influenciar a igreja vai ter muita dificuldade em falar sobre pecado, em falar sobre queda, os resultados do pecado, falar de uma vida de santidade, de santificação. Nós sabemos que não é fácil quando nós somos confrontados com os nossos erros, com as nossas mazelas. Por natureza pecaminosa, nós somos muitas vezes conduzidos pelo orgulho, pela vaidade, pela presunção. Por isso que nós precisamos estar constantemente como cristãos aos pés de Deus, aos pés de Jesus, rogando a Deus que o Espírito Santo dele esteja nos quebrantando diante da palavra dele, a verdade dele, que tem essa propriedade, como está lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? Para o ensino, para a correção, para a repreensão, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus, irmãos, tem essa propriedade de gerar arrependimento, mudança de vida. A palavra de Deus, ministrada pelo Espírito Santo, exorta, toca em nossas feridas, revela os nossos pecados, as nossas incoerências, as nossas mazelas, que precisam ser tratadas por Deus. E nós sabemos, irmãos, que uma queda, ela não começa, aliás, uma queda, ela não acontece de uma hora para outra. Na verdade, quando um cristão, por exemplo, chega a cair, é porque bem lá atrás, essa pessoa, esse cristão, se realmente ele é um cristão, é claro que se ele vai se arrepender, mas quando alguém chega a cair é porque lá atrás essa queda já aconteceu no momento em que muitas vezes um filho ou uma filha de Deus se distancia dele, deixa a vida devocional de lado, leitura da palavra, vida de oração, de meditação. É importante a gente dizer isso. Uma queda não acontece de uma hora para outra. Tanto é que Jesus nos exortou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Olha só, irmãos, Jesus está nos dando uma promessa: vigiai, orai para que não entreis em tentação. Se nós cuidarmos da nossa vida espiritual, se nós levarmos a sério a nossa vida espiritual, a nossa alma, se nós estivermos sempre aos pés de Jesus, chorando, clamando por nossas vidas, pela vida de nossa família, pela vida de nosso casamento, a vida de nossos filhos, a vida de nossa igreja, Deus, Ele vai nos ouvir porque Ele é fiel, vai nos abençoar, vai nos fortalecer, vai nos livrar do mal. Agora, nós não podemos fechar os olhos
para a lei da semeadura e da colheita. Se nós não semearmos na nossa vida espiritual, nós não podemos desejar colher um bom fruto. É muito importante que a gente tenha esse discernimento. É o que o versículo 80 aqui do Salmo 119 também nos diz de uma forma clara. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Palavra de Deus, irmãos, aos nossos corações, ao meu coração, ao teu coração. Se nós não vigiarmos, se nós não investirmos na nossa vida espiritual, nós estamos caminhando em direção à queda. Já fazendo isso, às vezes vacilamos. Imagine se agora eu vou deixar minha vida devocional de lado, o meu relacionamento com Deus enfraquecer, se tornar um relacionamento fragilizado. Isso vai gerar consequências na minha vida espiritual, Mas diante dessa situação tão triste que envolve essa senhora, deputada federal eleita ano passado, pastora, cantora, juntamente com o falecido esposo, conduzia muitas pessoas através do ministério, né, dela ou deles. Enfim, irmãos, mas se não vigiar, mas algumas reflexões sobre o cair em pecado. Como é doloroso cair em pecado. Como é doloroso as consequências da queda. Por isso nós precisamos vigiar e orar. Vigiar e orar. Algumas reflexões sobre o cair em pecado, que eu queria fazer com os irmãos nessa noite. Primeiro, quando, infelizmente, um cristão ele cai no pecado, e esse pecado se torna notório, público, o nome de Deus com certeza será blasfemado. Primeira verdade quanto a cair no pecado. E esse pecado se tornando notório diante dos homens, diante da sociedade, diante da família, enfim. Olha só, queridos, palavra do Senhor lá em Romanos, se você desejar acompanhar, seria muito importante que você abra a sua Bíblia. Sempre quando um cristão, uma cristã cai, se deixa levar pelas tentações do inimigo de nossas almas, não vigia e cai no pecado, isso inevitavelmente vai fazer com que o nome de Deus seja blasfemado, desonrado, porque nós carregamos o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo em nossa vida. Porque nós nos dizemos cristãos, estamos de domingo a domingo na igreja, levamos a nossa Bíblia. Então nós carregamos o nome de Deus na nossa vida, o nome de Cristo na nossa vida. Paulo deixa isso bem claro quando ele escreve a carta dele aos Romanos, lá no capítulo 2. Seria muito importante você acompanhar a leitura desse texto. Então, primeira reflexão que nós queremos fazer quanto ao cair no pecado, a, infelizmente, experimentar uma queda espiritual. Com isso, o nome de Deus inevitavelmente será blasfemado, desonrado. Romanos capítulo 2, do versículo 17 ao versículo 24, Paulo nos diz isso claramente quando ele fala o seguinte, inspirado por Deus. Ele fala aqui aos judeus, que os judeus, como aqueles que foram
escolhidos para ser o povo de Deus, infelizmente, deixaram Deus, negligenciaram uma vida com Deus, por isso eles se tornaram indesculpáveis. Aí Paulo vai dizer, se porém tu que tens por sobrenome judeu, e é claro que a ideia aqui, quando se fala em judeu, se está falando de uma pessoa que se diz religiosa, temente a Deus. Na leitura nós vamos perceber isso. Se porém tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, olha só, uma pessoa que se diz religiosa, que se diz temente a Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Olha só, uma pessoa que tem conhecimento da palavra, como nós já falamos aqui anteriormente em nossa oração. Não basta conhecer intelectualmente a palavra de Deus, nós precisamos conhecê-la espiritualmente também. Nós precisamos conhecer a palavra intelectualmente, ler a Bíblia, conhecer os textos, os personagens, mas nós precisamos também ter o conhecimento espiritual. Essa palavra precisa realizar mudanças, e ela realiza, ela tem esse poder. Mas também cabe a nós o quebrantamento, o desejo ardente que isso seja uma realidade em nossas vidas. Ler a palavra de Deus e perceber a palavra de Deus mudando a nossa existência. Que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas. Olha só, irmãos, como filhos de Deus, como conhecedores da palavra, nós precisamos conduzir aqueles que ainda estão cegos espiritualmente. Agora, é claro, isso pressupõe que nós já estamos enxergando, que nós já estamos entendendo o caminho de Deus e caminhando no caminho de Deus. Como filhos e filhas tementes a Deus, nós conhecemos a palavra de Deus, temos o conhecimento da palavra de Deus, os nossos olhos foram abertos e agora Deus também vai nos usar como canais para conduzir outros à verdade, à visão de Deus, à visão espiritual. Porque Jesus, ele tem esse poder de curar a cegueira espiritual dos homens. Instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Olha só. Então, muitas vezes, como cristãos, nós podemos cair nesse erro de estarmos ensinando outros, mas caindo naquilo que nós estamos ensinando. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Isso aqui, irmãos, é porque naquela época acontecia muito isso. Templos pagãos, geralmente, tinham muitas riquezas, joias. E aqui Paulo está denunciando judeus religiosos, pessoas que se diziam tementes a Deus, roubando. E pior ainda, roubando os templos pagãos. Cometendo, na verdade, um duplo pecado, o pecado do roubo e o pecado de entrar num lugar profano, idólatra, porque eles eram proibidos a isso. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Olha, irmãos, como isso é sério. É muito sério isso. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Olha o que acontece, irmãos, quando nós nos vemos caídos no pecado.
Quando um cristão se vê caído no pecado, esse pecado se torna notório, esse pecado se torna conhecido diante dos homens. Com isso, inevitavelmente, nós vamos blasfemar. Não nós em si, mas as nossas atitudes vão fazer com que outros homens estejam blasfemando o nome de Deus. E também, de alguma forma, nós também estamos desonrando o nome de Deus. Desonrando o nome de Deus. Com a nossa falta de conformidade com a palavra dele, com a verdade dele. Isso é muito sério. Irmãos, essa palavra é uma exortação para nós hoje. É por isso que nós precisamos vigiar. É por isso que nós precisamos abrir o coração para o mandamento de Jesus. E Jesus nos dá esse mandamento num momento muito delicado da sua vida. Ele estava no Getsêmani, perto de ser entregue, de ser crucificado. Mas ele chama os seus discípulos à atenção. Vamos vigiar, irmãos. Vamos consagrar nossa vida. Vamos trilhar o caminho da santidade. Vamos cultivar uma vida de oração, de leitura da palavra. Vamos nos ver sempre aos pés do Senhor Jesus, buscando nele as forças que nós precisamos. Buscando nele toda a unção, toda a intrepidez, buscando nele o poder dos céus, para que possamos, como cristãos, filhos, honrar a palavra dele, à medida em que nós vivamos essa palavra em nossas vidas. Por isso, essa é a primeira verdade diante de uma pessoa que se diz cristã e cai no pecado. Quando um cristão ele cai no pecado, inevitavelmente ele vai blasfemar o nome de Deus. Ele vai ser um instrumento para que o nome de Deus seja blasfemado por aqueles que não creem, por aqueles que desprezam a Deus, que desprezam as coisas de Deus, a palavra de Deus, inclusive o povo de Deus. Então vamos entender isso, vamos ser responsáveis, vamos pedir a Deus misericórdia para as nossas vidas, para que isso não aconteça. Pelo contrário, irmãos, nós queremos com a nossa vida que o nome de Deus seja exaltado, que o nome de Deus seja glorificado, até por aqueles que não creem em Deus, mas que vão perceber na nossa vida a verdade, vão perceber na nossa vida a dignidade, a justiça, o amor. E de alguma forma vão dizer o seguinte: olha, eu não creio em Deus, aquela pessoa diz que crê, e eu percebo isso, porque ela tem uma vida bonita. E essas pessoas podem ser até levadas a crer. Essas pessoas podem ser levadas à fé, a confessar Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então esta é a primeira verdade. Segunda verdade, irmãos, diante da queda de um cristão. Segunda verdade, vidas vão sofrer prejuízos espirituais por causa desta queda. Vamos imaginar essa senhora, era líder de uma grande igreja. Imagine esses membros agora. Por isso nós vamos ser levados a outro texto. Lá em Lucas 17, Jesus vai falar sobre os tropeços. E é interessante, irmãos, que hoje em dia, muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, que se dizem seguidoras de Cristo, e por isso dizem o seguinte: olha, Jesus é amor, Jesus é amor, então nós devemos amar. Jesus não está preocupado com doutrina, com vida
que esteja em conformidade com a Bíblia. Basta você amar, basta você ser uma pessoa do bem. Se de repente você tem um estilo de vida que não se harmonize tanto assim com a doutrina, isso não importa, porque Deus é amor. É interessante que muitos enfatizam o amor de Deus, enfatizam esse atributo de Deus, o amor, mas não enfatizam a justiça de Deus, a ira de Deus, o juízo de Deus. Aliás, irmãos, sempre quando nós estudamos os atributos de Deus, as suas perfeições, nós estudamos que nenhum atributo é menor do que o outro em valor. Todos os atributos de Deus estão no mesmo patamar. Se Deus ele é amor, ele também é justiça, ele também é juízo. Ele não é mais amor do que justiça. Isso não tem fundamento bíblico, porque Deus é perfeito, os seus atributos são perfeitos, estão todos no mesmo patamar, todos têm o mesmo valor. E aqui em Lucas 17, se você também deseja acompanhar, quando um cristão cai, infelizmente, a queda de um cristão, e principalmente de um líder, por isso que nós devemos orar muito como líderes, a igreja precisa orar muito pelos seus líderes, por aquelas pessoas que estão à frente, porque isso gera prejuízo na vida espiritual de muitos. Aqui em Lucas 17, versículos 1 e 2, a palavra diz assim, Jesus dizendo, disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Jesus está falando aqui com todas as letras que quando um cristão, não apenas um líder, mas qualquer cristão, quando esse cristão ele cai, gera escândalo, ele tanto vai blasfemar o nome de Deus através do seu erro, do seu pecado, mas essa queda também vai prejudicar a vida espiritual de outros. Por isso que Jesus diz aqui, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Cristãos também, que diante daquela queda, de repente até de um líder ou de um irmão, possa se ver assim, tomado por dúvidas, por questionamentos. Isso é muito sério também, irmãos. Por isso nós precisamos pedir a misericórdia de Deus, porque nós não queremos ser pedra de tropeço para ninguém. Pelo contrário, nós queremos abençoar a vida de nossos irmãos. Nós queremos viver uma vida cristã bonita, para que a vida de outros seja influenciadas para o bem. Nós queremos, com a nossa vida cristã, influenciar positivamente a vida de outros. Nós precisamos ser exemplos, nós precisamos ser referências para a vida de outros. É um compromisso que Deus colocou em nossas mãos, é uma responsabilidade que Deus colocou em nossas mãos. Nós precisamos ser exemplos de vida cristã, a começar dentro da nossa própria casa, para a vida de nossa esposa, para a vida de nosso esposo, para a vida de nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, os irmãos da fé, a sociedade. E aqui Jesus, ele está dizendo com todas as letras, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm.
E é claro que Jesus está falando dentro de um contexto da fé. Dentro de um contexto da fé. Então nós precisamos também estar atentos, entender a responsabilidade que temos nas mãos. Quando um cristão ele cai, primeiro com a sua queda, o nome de Deus inevitavelmente vai ser blasfemado, mas também com esta queda, vidas serão prejudicadas, vidas que pertencem a Deus, pertencem a Cristo, e que Cristo colocou em nosso convívio, para que possamos ser exemplos, para que possamos ser referências, para que possamos abençoar, para que possamos encaminhar nos caminhos de Deus, e não desvirtuar dos caminhos de Deus com o mau testemunho, com a queda. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Nós queremos abençoar vidas. Nós não queremos de forma nenhuma ser pedra de tropeço para a vida daqueles que Deus tem colocado em nossa história. Nós queremos ser bênção. Nós queremos ser instrumentos de Deus. Você, meu irmão, você, minha irmã, vamos vigiar, vamos nos santificar. Vamos conduzir a nossa vida de uma forma reta, digna. Porque Deus tem colocado em nossas mãos a responsabilidade do bom testemunho. Porque a nossa vida cristã precisa abençoar a vida de outros, precisa fortalecer a vida espiritual de outros. E essa responsabilidade não é uma responsabilidade apenas dos líderes. Sim, a maior responsabilidade cai sobre os líderes, mas é uma responsabilidade de todo cristão. Nós não queremos, em nome de Jesus, nós não queremos, com a nossa queda, prejudicar a vida espiritual de nossos irmãos. Nós não queremos gerar tristeza, confusão, alguma desconfiança, desânimo. Pelo contrário, nós queremos ser instrumentos para abençoar. Nós, em nome de Jesus, queremos ser bons exemplos de vida digna, de vida justa, de vida piedosa. Homens, mulheres, jovens comprometidos com Deus. Que o Senhor nos ajude. Mas também, queridos, nós precisamos entender que se houver arrependimento, haverá perdão da parte de Deus. É por isso que quando até nós citamos um exemplo como esse, nós citamos com dor no coração, mais ainda por saber, né, que essa senhora já foi tão usada por Deus. Mas é claro, assim como Davi, ele teve o perdão da parte de Deus, essa senhora também, se arrepender, se ela se arrepender, sinceramente, ela vai ter o perdão da parte de Deus se realmente ela fez isso. É claro que se ela fez, ela vai ter que cumprir a sua pena, mas se houver arrependimento sincero, o perdão de Deus é uma promessa. É interessante que nesse texto onde Jesus ele fala sobre os escândalos, fala sobre a queda, olha só, irmãos, nesse mesmo capítulo, já no versículo 3, Jesus já fala assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoai-lhe. Então aqui Jesus está falando de perdão. E é claro, irmãos, se essa pessoa se arrepende, primeiro Deus está perdoando, como nós também devemos perdoar.
Por mais que uma pessoa caia, e por mais que essa queda seja uma queda drástica, se houver arrependimento, haverá o perdão. Haverá o perdão. Então a nossa oração é sempre nesse sentido, quando um irmão pecar, um irmão cair, e é claro, por mais que uma queda seja uma queda muito difícil, por algo muito doloroso, algo muito terrível aos olhos de Deus, se houver arrependimento, haverá perdão. E se Deus perdoou, nós também devemos perdoar. Devemos perdoar. Então, quanto à queda, quanto ao cair em pecado, se houver arrependimento sincero, haverá o perdão de Deus. E Deus, ele tem o poder de sepultar os nossos erros, os nossos pecados no mais profundo abismo do mar, como está na palavra de Deus. Mas é claro, irmãos, se não houver arrependimento, aí é trágico. Porque o juízo de Deus é implacável. Aqueles que não se arrependem, infelizmente, vão experimentar o juízo de Deus. Palavra do Senhor, lá no Evangelho de Mateus capítulo 25, quando Jesus ele fala das ovelhas e dos cabritos, ele fala sobre aqueles homens e mulheres que verdadeiramente serviram a ele, viveram o amor, a justiça, a santidade. No último dia vão ouvir da parte de Deus, da parte de Cristo: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino. Mas muitos vão ouvir. E esses muitos, segundo Mateus 25, você pode ler, essas pessoas vão chegar e vão dizer: olha, mas nós fizemos isso, nós curamos, profetizamos. Mas o Senhor vai dizer: mas vocês não amaram, vocês não foram justos, vocês não foram verdadeiros. E vão ouvir da parte de Deus: afastai de mim, malditos. Se não houver arrependimento, se o homem insistir no erro, no pecado, irmãos, mais do que nunca a igreja precisa pregar isso. Nós precisamos pregar isso, nós precisamos ouvir isso. Todo pecado gera consequência. Todo pecado gera consequência. A lei da semeadura é uma lei intocável de Deus. Aquilo que o homem semear, o homem vai colher. Se o homem semear uma boa semente, vai colher um bom fruto, porque Deus é fiel, Deus é imutável em seus desígnios. Se Deus decretou isso, Deus ele vai levar adiante. Deus não muda de ideia. Se o homem planta uma boa semente, vai colher um bom fruto. Agora, se o homem planta uma má semente, ele precisa esperar colher um mau fruto. Não tem como mudar essa lei. Irmãos, para nós terminarmos, verso 80 de novo do Salmo 119. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Peça a Deus, meu irmão, minha irmã, peça a Deus que Deus te ajude a você caminhar na presença dele de uma forma íntima. Vamos rogar a Deus, irmãos, que Deus esteja nos ajudando a cultivar uma vida de santidade, uma vida aos pés do Senhor Jesus, tomados pela palavra, tomados pela verdade, tomados pelo quebrantamento que o Espírito Santo realiza na vida daqueles
que procuram ter um coração aberto, sensível ao falar e ao mover do Senhor Jesus, para que realmente a nossa vida não seja uma vida de escândalo, mas uma vida que glorifica a Deus. Jesus, quando ensinou os seus discípulos a orarem, lá na oração do Pai Nosso, no Sermão do Monte, ele diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Nós queremos santificar o nome de Deus, o nome de Cristo, com a nossa vida, uma vida digna, uma vida reta, uma vida de santidade, porque nós queremos santificar o nome de Deus na nossa vida. Queremos também santificar o nome de Deus através da nossa vida, como também o nome de Cristo, como também o reino dos céus. E que a gente continue orando por essas vidas que infelizmente trilham caminhos dolorosos, caminhos que levam o homem à desgraça, levam o homem à dor. Que Deus tenha misericórdia, que a gente ore, que haja arrependimento, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Vamos orar, irmãos, vamos agradecer a Deus por esse momento, por essa palavra importantíssima. Vamos viver na presença de Deus de uma forma profunda, para que não sejamos envergonhados, mas para que também não envergonhemos o nome do nosso Deus, o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peça a misericórdia de Deus para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Que nós possamos a cada dia pedir a misericórdia de Deus, a graça dele abundante sobre nós. Coração quebrantado aos pés do Senhor Jesus. Porque o pecado é terrível na vida dos seres humanos, irmãos. Olha como está esse mundo, o pecado é terrível. Onde o pecado tem levado as pessoas a caminhos dolorosos, caminhos terríveis. Vamos buscar a presença de Deus, irmãos. Vamos buscar a presença de Deus a cada dia. Vamos nos ver ajoelhados aos pés de Jesus, chorando, pedindo a misericórdia dele, a sua proteção, o seu poder, a sua unção. Porque nós queremos ter uma vida honrada, como também queremos honrar o nome de Deus. Não queremos blasfemar o nome de Deus com as nossas atitudes incorretas, pecaminosas. Pelo contrário, queremos honrar o nome de Deus, o nome de Cristo. Vamos orar? Você aí, onde você estiver, feche os teus olhos, faça essa oração. Palavra de Deus ao teu coração e ao meu coração nesta noite. Nós, como cristãos, queremos honrar o nome de Deus. Nós queremos abençoar com a nossa vida de fidelidade, de santidade, a vida de nossos irmãos, a vida das pessoas, a vida de nossa sociedade. Nós queremos ser um instrumento para a honra e para a glória do nome do Senhor. Você pode dizer amém para isso? Diga amém. Diga amém. Amém. Eu quero ser um instrumento para a honra e glória do Senhor. Eu vou sim trilhar o caminho da santidade, da santificação. Eu vou sim lutar para que a minha vida esteja honrando a Deus, o nome dele. Para que a minha vida esteja abençoando a vida de meus irmãos, para que eu possa ser um exemplo na vida de meus irmãos. Amém, eu quero trilhar esse caminho. Diga amém aí no teu coração, amém. E que tudo seja feito para a honra e para a glória do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse dia abençoado. Obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos mostrado essa vida, ó Pai, tem nos revelado o quanto é terrível quando alguém cai no pecado, quando alguém, infelizmente, por não vigiar, por não cultivar uma vida de santidade, alguém
que como cristão, no passado, foi um instrumento em tuas mãos, abençoou vidas, mas infelizmente não vigiou, não orou, não cultivou uma vida piedosa, de quebrantamento na tua presença aos teus pés, Jesus, e por isso foi enganado pelo diabo. Terrível. Por isso, Pai, nós oramos por essas vidas, não vamos julgar, porque não cabe a nós julgarmos, mas nós oramos, pedimos as tuas misericórdias, que haja arrependimento, cura, transformação, mas também um alerta para nós. Percebemos o que o pecado faz na vida humana, é um alerta para que nós possamos continuar aos teus pés, Jesus, pedindo as tuas misericórdias, chorando aos teus pés, chorando, te pedindo que o Senhor nos livre de todo o mal, das armadilhas e artimanhas do inimigo de nossas almas, Satanás, porque ele está aí justamente para isso, para transtornar a vida humana, mas é claro, Pai, onde abundou o pecado, superabundou a tua graça. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos fortaleça, Pai, nos fortaleça. Nos ajude, ajude a tua igreja. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo. Domingo nós estaremos aqui louvando a Deus pela manhã 9h30 e à noite às 19 horas. E volto a pedir à igreja que a igreja esteja orando para o nosso retorno dia 13 de setembro. 13 de setembro. Vamos continuar em oração. Depois nós vamos passar algumas orientações à igreja pelo nosso WhatsApp. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma noite abençoada em nome de Jesus. Fiquem na paz, meus irmãos.